Obrigado, Daiane. Então, eu vou dar início aqui. Pessoal, primeiramente, muito bom dia. Obrigado pela participação de vocês, antes de mais nada. Meu nome é Alessandro, eu trabalho na Intensify, que é uma empresa que é representante dos produtos Google aqui no Norte e Nordeste do Brasil. E nós estamos intermediando a aquisição da Adam Peças do G Suite, que é nada mais, nada menos que como o nome já diz, é uma suíte de ferramentas que foram adquiridos para melhorar o dia a dia de vocês aí, principalmente na parte de comunicação e colaboração, né? Não tem nada de outro mundo, são ferramentas simples, fáceis de aprender. Tudo que o Google faz pensando no usuário, para que o usuário consiga realizar suas atividades de forma simples, intuitiva, rápida, sem muita complicação, sem ter que aprender configurações complexas. Acredito que a maioria de vocês tenha um Gmail pessoal, usa no @gmail.com, que usa no seu dia a dia para assuntos pessoais, e por isso já deve estar familiarizado com boa parte das coisas que eu vou mencionar aqui. A minha intenção nesse treinamento não é passar tudo o que a ferramenta tem, é passar uma visão geral, as principais ferramentas, as principais funcionalidades, para que vocês, no dia que foi realizada a mudança, vocês consigam se situar, consigam iniciar o uso da ferramenta, mas com o dia a dia, com o uso contínuo, com certeza vocês vão se familiarizar ainda mais, vão descobrir outros recursos bem interessantes que a ferramenta tem para oferecer. Se alguém tiver alguma dúvida durante o treinamento, pode me perguntar aí pelo chat, né? Assim que eu visualizar a pergunta, eu vou dar atenção, vou procurar responder. Eu prefiro que assim que você tiver a dúvida, você já pergunte, não deixe para o final, porque quando a pergunta ela é feita no momento em que está sendo apresentada, é mais interessante, que pode ser uma dúvida do colega, e a gente vai aproveitar o momento que está sendo falado sobre aquilo para poder retirar alguma dúvida. Tá tranquilo? Eu vou sumir aqui e vou começar a compartilhar minha tela, vocês vão começar a ver a tela do meu computador. Deixa eu fazer esse compartilhamento aqui agora. Se por um acaso alguém não estiver vendo minha tela, ainda está carregando, me avise. Está todo mundo vendo minha tela já? Ou melhor, se alguém não estiver vendo, me avise. Tá ok? Aqui de início, o que eu estou mostrando para vocês é a tela do meu Gmail. É como vai funcionar para vocês quando for realizada a mudança. Muitos de vocês já devem estar familiarizados, porque usam um gmail.com, né? A única diferença é que aqui no canto superior esquerdo, ao invés de ter aquela logo do Gmail, vocês vão ter a logo da Adam Peças. No meu caso aqui, eu tenho o logo da Intensify, né? Ou seja, é possível personalizar, mas de resto, as funcionalidades são as mesmas. Tranquilo? De início, antes de iniciar aqui as funcionalidades, eu gosto de mencionar uma diferença que tem entre o Outlook, que eu acredito que vocês já estejam familiarizados, utilizem no dia a dia, e o Gmail. O Outlook, você organiza suas mensagens através de pastas, né? E aqui no Gmail, a gente organiza as mensagens através de marcadores. Mas qual é a diferença disso? A diferença é que a pasta, ela dá a ideia de lugar. Ou seja, a mensagem ela está numa pasta. Ela não pode estar em duas pastas ao mesmo tempo, né? Diferente do marcador. O marcador é como se fosse uma etiqueta. Ou seja, a mensagem ela recebe uma etiqueta e ela pode receber mais de uma etiqueta ao mesmo tempo. É o que eu vou demonstrar aqui. Mas tendo a ideia de que pasta é lugar e marcador é etiqueta, vocês vão conseguir entender direitinho como é que funciona. Para exemplificar, eu vou procurar aqui uma mensagem que eu conversei com o Santiago, né? Por exemplo, essa daqui, acesso ao treinamento. Eu vou colocar na caixa de entrada, vou marcar como não lida, só para ela servir aqui de base para o nosso treinamento. Está aqui o e-mail que eu mandei para o Santiago mais cedo, informando sobre o link desse treinamento que vocês estão participando agora. Vamos supor que eu quisesse marcar essa mensagem com algo que desse um destaque e me dissesse que essa mensagem é referente a Adam Peças. O procedimento é bem simples. Ao invés de criar uma pasta, eu crio um marcador. Aqui na parte esquerda da tela, onde eu já tenho outros marcadores, eu clico em mais, e lá no finalzinho tem criar novo marcador. Aqui para o nosso treinamento, eu vou criar um marcador Adam Peças.
Reparem que ele já foi criado aqui na parte esquerda da tela. Para poder dar um destaque para esse marcador, para ele se diferenciar dos outros, eu posso dar uma cor para ele. Aqui, no caso, eu vou dar um amarelo, porque nem o outro marcador está com tom de amarelo, né? E eu já tenho aqui um marcador destacado. Então, eu quero dar a essa mensagem que está aqui não lida, eu quero dar o devido destaque para que eu saiba que foi uma mensagem referente a Adam Peças. Então, é muito simples, é só eu arrastar o marcador para cima da mensagem. Pronto. Esta mensagem, ela tem essa etiqueta agora. Eu tenho na minha visualização na caixa de entrada a noção de que ela pertence a uma mensagem trocada com a Adam Peças, assim como, se eu clicar em Dan Peças, aqui no canto esquerdo, ele vai retornar para mim todas as mensagens que tem esse marcador. Suponhamos que eu já tivesse 30, 40, 500 mensagens já trocadas com o pessoal da Dan Peças, e eu tivesse aplicado esse marcador, quando eu clico aqui no marcador no canto esquerdo, ele vai retornar para mim todas as mensagens que tem esse marcador. Mas notem, ela continua na caixa de entrada. Diferente do Outlook, quando você coloca uma mensagem na pasta, ela obrigatoriamente está sendo removida da caixa de entrada, né? Aqui no Gmail, você aplicar um marcador não necessariamente retira a mensagem da caixa de entrada. É só a ideia da etiqueta. Ah, mas Alessandro, eu quero que as minhas mensagens que eu troco com o pessoal da Dan Peças, ou nesse caso mais específico, com o Santiago, eu quero que as minhas mensagens sejam recebam o marcador automaticamente. Eu não quero ter que ficar movendo o marcador para dentro da mensagem toda vez que eu recebo esse e-mail. É muito simples. Aqui no barra de pesquisa aqui em cima, tem um botãozinho para baixo, onde eu posso acessar a pesquisa avançada. Nesse mesmo lugar onde eu poderia pesquisar todas as mensagens que vêm de Santiago, ou seja, tudo que é de Santiago, clicando no íconezinho da lupa, eu também posso criar um filtro. Aqui na parte direita, eu clico em criar um filtro com essa pesquisa. Ou seja, eu disse que tudo que venha de Santiago, ou seja, tudo que vem de informática@danpeças, eu quero que realize a seguinte ação. Nesse caso, eu vou aplicar o marcador, ou seja, eu quero que tudo que vem de informática receba um determinado marcador, e eu vou dizer qual é o marcador, danpeças. Dessa forma, todos os e-mails recebidos daí em diante, cujo o remetente seja informática@danpeças, vai receber automaticamente o marcador danpeças. Mas se eu criar a regra do jeito que ela está aí, o filtro, a mensagem vai chegar na minha caixa de entrada, vai receber o marcador, mas vai permanecer na caixa de entrada. Se por um acaso eu queira que a minha regra, além de aplicar o marcador, também retire a mensagem da caixa de entrada, e essa mensagem só seja encontrada quando eu pesquisar por ela no campo de pesquisa, ou clicando no marcador, eu tenho que utilizar a opção ignorar da caixa de entrada, arquivar. Aí, aproveitando que a gente já está com essa tela aberta aqui, mostrar algumas outras opções. Eu tenho, por exemplo, encaminhar, né? O encaminhar funcionaria para, se eu quisesse tudo que vem de informática@danpeças, encaminhar para um e-mail de um terceiro, por exemplo. Eu posso dizer tudo que vem de informática, eu quero que seja excluído, né? Por exemplo, pode ser algum e-mail de uma propaganda, algum newsletter que fica insistentemente me enviando esse e-mail. Mesmo que eu me desinscreva do fluxo dele, ele continua me enviando esses e-mails. Eu posso ir lá, pegar quem é o remetente e dizer, excluir. Aí essa mensagem vai ser diretamente enviada para a lixeira. Ou, por exemplo, tem algum determinado fornecedor que ele me envia os e-mails e os e-mails dele estão sendo marcados como spam. Por que está sendo marcado como spam? Aí pode ser vários motivos, mas principalmente porque ele pode estar utilizando um serviço de e-mail que não atende aos critérios de segurança que o Google acha razoáveis. Aí o Google entende como uma mensagem suspeita e acaba enviando para spam. Mas pode ser, de fato, um remetente genuíno, um remetente, um fornecedor que você precisa receber os e-mails dele. Aí eu poderia falar de quem é, como aqui no caso o exemplo, informática@danpeças, e marcar a opção nunca enviar para spam. Aí essas mensagens que se enquadrem nesse parâmetro nunca serão enviadas para spam. Tem algumas outras opções aqui, como enviar resposta automática, categorizar, mas aqui no caso eu não vou abordar tantas elas, eu preferi dar um pouquinho mais de ênfase nas que são mais utilizadas no dia a dia, né? E até para que vocês consigam memorizar melhor. Mas existem outros critérios aqui que podem atender alguma outra necessidade especial.
Por fim, lá embaixo, no mesmo tempo que eu falei o parâmetro, o Google já foi e pesquisou tudo que veio de informática@danpeças. Aí ele está me dizendo o quê? Você quer que esse filtro só seja aplicado de agora em diante, ou seja, só nas mensagens que cheguem a partir da criação dessa regra, ou você quer que ele aja de forma retroativa? Se eu quiser que ele atue de forma retroativa, é só eu marcar a opção também aplicar filtro A, nesse caso, 2 conversas correspondentes. Aí, a partir do momento que eu crio essa regra, ele vai aplicar o filtro às mensagens que já tinham na minha caixa de e-mail e que se aplicam àquele parâmetro, e também irá se aplicar às mensagens que serão recebidas dali em diante. Tranquilo? Lembrando, qualquer dúvida, é só escrever lá no chatzinho. E aqui, esse campo aqui, ele serve não só para criar o filtro, como também serve para eu fazer uma pesquisa mais refinada. Lembrando que a gente está falando aqui de uma ferramenta do Gmail, que é do Google, né, e hoje o Google é a maior autoridade do mundo em ferramenta de pesquisa, né, isso não é novidade para ninguém, e pode-se dizer que a maior parte dos algoritmos que já estão presentes naquela ferramenta que a gente usa no dia a dia estão presentes aqui também. Bom dia, Renê. O Renê entrou agora na apresentação. Estou aqui dando um overview do Gmail. Renê, se tiver qualquer dúvida, é só escrever no chatzinho que tem aí na ferramenta de conferência no canto superior direito, no íconezinho do chat. Aí, continuando com o filtro, mesmo ele sendo um filtro, uma pesquisa bastante avançada, utilizando os mesmos algoritmos do Google, eventualmente você quer fazer uma pesquisa mais refinada. Eu quero pesquisar por determinado remetente, ou por determinado destinatário, ou contém determinadas palavras. Enfim, aqui são as opções que você tem se você quiser fazer uma pesquisa um pouco mais refinada, quando no primeiro momento ele acabou retornando muita coisa, fazendo uma pesquisa mais genérica. Voltando aqui para a parte esquerda do vídeo, né, eu tenho a minha caixa de entrada, né, onde no meu caso eu gosto de trabalhar com esse tipo de caixa de entrada, onde ele coloca as não lidas primeiro e depois todas as demais, né? Obviamente que não foram arquivadas, que ainda estão na minha caixa de entrada, mas vocês podem alterar o tipo de caixa de entrada vindo aqui na engrenagem, configurações, eu tenho uma opçãozinha chamada caixa de entrada. Eu, particularmente, uso essa não lidas primeiro, porque, de uma certa forma, eu trato as minhas pendências como e-mails não lidos. A partir do momento que eu trato aquele assunto, que ele já não é uma pendência minha, eu ou o arquivo, ou eu mantenho como não lido na minha caixa de entrada. Mas vocês podem utilizar padrão, que você já deve estar acostumado do Gmail, né? E também alguma das outras opções que tem aqui, do tipo de caixa de entrada. No meu caso, eu uso não lidas. Suponhamos que esse e-mail aqui de dia 2 de janeiro, que é o último que tem na minha caixa aqui, ele, por algum motivo, ele retornou a ser uma pendência minha. Eu posso vir aqui, marcar como não lida, e ele vai passar a aparecer no topo do meu e-mail, porque ele está não lido, né? Ele já saiu de todos os demais, e mesmo que ele seja 2 de janeiro, mais antigo que os demais, ele vai permanecer no topo da minha caixa de entrada, para que eu tenha uma visualização rápida dele e que eu consiga dar a devida atenção ao que de fato são minhas pendências. Mas, como eu gosto de dizer, a minha função aqui é apresentar as possibilidades e cada um usa da forma que achar melhor no dia a dia. Se eu tirar daqui, marcar como lida, ele vai retornar lá para baixo. E, novamente, temos como não lido somente o e-mail que eu enviei para o Santiago, né, referente ao treinamento. Aqui no canto esquerdo, temos a caixa de entrada, e logo abaixo tem um item que a gente chama com estrela. Como é que eu uso o com estrela? Eu uso o com estrela para e-mails que eu tenha que, de uma certa forma, acessá-los com uma certa frequência. Por exemplo, algum e-mail tem uma documentação, tem alguma informação, tem uma tabela, alguma coisa que eu tenho que acessar com frequência, e eu não quero, toda vez que eu abro meu e-mail, ter que ir lá pesquisar, procurar esse e-mail, lembrar como é o nome dele. Então, eu tenho a opção de marcar com estrela, e eu sempre vou ter acesso bem rápido a esse e-mail, simplesmente vindo aqui nos e-mails que tem estrela. Vamos fazer isso com esse e-mail aqui do Santiago. Eu marquei ele com estrela, aqui na parte esquerda do e-mail,
e se eu for com estrela, ele já passa a aparecer aqui. Ah, mas vamos supor que eu já tratei desse assunto, eu não preciso mais acessar esse e-mail com frequência. Se eu desmarcar a estrela, o e-mail já não aparece mais aqui nesse campo. Eu uso dessa forma, como um acesso rápido, mas vocês podem utilizar de outra forma, como pendências, por exemplo, né? Eu trato as minhas pendências como não lidas na caixa de entrada, mas há pessoas que tratam as pendências com os e-mails marcados com estrela. É só importante que vocês entendam que é uma forma de ter um acesso rápido aos e-mails que receberam essa marcação. Aqui eu tenho os itens enviados, né? Aqui você já deve estar familiarizado, qualquer tipo de serviço de e-mail, vocês vão ter a caixa dos itens enviados. Rascunhos. Toda vez que você estiver escrevendo um e-mail, por exemplo, eu vou abrir aqui um e-mail, eu vou colocar um nome teste, né? Ele já vai, automaticamente, ele vai salvando tudo o que eu estou escrevendo. Você vê aqui embaixo, do lado da lixeirinha, ele está salvando, aí depois ele diz que a mensagem foi salva. Ou seja, essa mensagem já virou um rascunho. Se eu fechar aqui, ou se por um acaso eu estava escrevendo um e-mail muito longo, e a minha máquina teve algum problema, precisou reiniciar, ela travou, da próxima vez que eu acessar o meu e-mail, eu vou poder continuar a escrevê-lo do ponto onde eu parei. Ou, no máximo, tendo que reescrever algumas palavras, né? Pode ver que ele já aparece aqui em rascunho, né? E se eu quiser continuar escrevendo esse e-mail, é só eu clicar nele, eu posso continuar escrevendo. Obviamente, depois que eu completo e envio o e-mail, ele sai da minha caixa de rascunhos e passa a integrar a minha caixa de itens enviados. Aqui embaixo na lixeirinha eu excluo o rascunho. Então, voltando para a parte de esquerda, aqui eu tenho meus outros marcadores. Clicando em mais, tem algumas outras opções de classificação que o Google oferece, né? Mas aqui eu vou dar destaque para spam e lixeira. O spam, toda vez que o e-mail for classificado como spam, ele vai vir aqui diretamente para a caixa de spam e ele permanece aqui por 30 dias e então, quando atinge esse período, ele é excluído automaticamente, né? É bom salientar que não quer dizer que a cada 30 dias todos os e-mails do spam são excluídos, não. Se você tiver diversos e-mails aqui dentro da caixa de spam, conforme eles vão completando 30 dias dentro da caixa de spam, eles vão sendo excluídos automaticamente. O mesmo vale para a lixeira, né? Todo e-mail que completa 30 dias aqui na lixeira, ele é excluído definitivamente. Ou você pode vir aqui, esvaziar a lixeira, ou excluir definitivamente, um por um, da forma que achar melhor. Sim, só mais um detalhe da parte de spam. Se eventualmente chegar no spam algum e-mail que não é spam, você pode dizer o quê? Você vai ter um botãozinho nele que vai dizer, para você dizer, esse e-mail não é spam, né? Aí você começa a ensinar o Google que aquele e-mail que você recebeu e o Google classificou como spam, ele não deve ser classificado como spam. Ah, isso quer dizer que da próxima vez ele já não vai cair no spam? Não, não é bem assim. O Google ele tem um algoritmo que funciona de forma geral para todos os usuários, mas ele também dedica uma parte da sua capacidade a entender o perfil de cada usuário, né? Então, o Google ele vai começar a entender quais são os seus hábitos, quais são, vamos dizer assim, o que você considera como sendo spam, e a partir do momento que você começa a marcar como spam ou marcar como não é spam, ele começa a aprender e vai se adaptando ao seu uso e cada vez, conforme o passar do tempo, a tendência é que cada vez menos e-mails sejam classificados de forma incorreta. Mas, assim, eu posso garantir que o ponto inicial do Gmail ele já é sensacional. Ele tem hoje a melhor ferramenta de anti-spam do mundo, assim, eu digo isso com bastante segurança, e muito dificilmente um e-mail que vá para spam, não sendo spam, e um spam caia na caixa de entrada de vocês. Voltando para a caixa de entrada aqui, eu vou mostrar algumas opções que vocês têm no gerenciamento de cada mensagem. Ao selecionar essa mensagem aqui, que foi a mensagem que eu enviei para Santiago, aparecem algumas opções no topo da tela. Quais são elas? Arquivar. Lembra que o arquivar é retirar da caixa de entrada?
Se eu arquivar esse e-mail, ele sai da minha caixa de entrada, mas eu posso continuar recuperando esse e-mail pela pesquisa. Pesquisei por Santiago, ele retornou aqui. Ou eu posso continuar recuperando esse e-mail vindo no marcador, porque ele recebeu o marcador. Se ele não tivesse nenhum marcador, eu poderia recuperá-lo pela pesquisa ou vindo aqui em todos os e-mails. Que esse campo, esse marcador, digamos assim, todos os e-mails, ele vai recuperar para você todas as mensagens que tem na sua caixa de entrada, na sua caixa de e-mail. Independente dela estar na caixa de entrada, estar arquivada, ser um item enviado com estrela, ele vai retornar absolutamente tudo que tem no seu e-mail. Então, eu vou retornar aqui para Dumpeças, vou pegar esse mesmo e-mail e vou reenviá-lo para a caixa de entrada, para a gente poder continuar trabalhando com ele aqui. Depois do arquivar, denunciar spam, que era o que eu estava falando, né, quando eu estava falando na pasta da caixa de spam, né, mas aqui é o caminho inverso, né? Suponhamos que esse e-mail seja um spam e o Google tem entregue para mim na minha caixa de entrada. Eu posso pegar e denunciá-lo como um spam. A partir do momento que eu denuncio esse e-mail como spam, eu estou dizendo ao Google que esse tipo de e-mail não é desejado por mim que ele chegue na caixa de entrada. E aí eu começo ensinando ao Google os parâmetros que ele deve se atentar, digamos assim, para os e-mails que eu não quero que ele chegue na minha caixa de entrada. Mas lembrando que não é uma ação efetiva. É uma ação efetiva. Ele é um aprendizado. Ele vai aprendendo com o tempo e se adaptando aos seus hábitos. Eu tenho a opção de enviar para a lixeira. A partir do momento que eu envio para a lixeira, a mensagem começa a contar os 30 dias até que ela seja excluída definitivamente. Tem a opção de marcar como lida, né? Nesse caso aqui é uma mensagem que ela não está lida, por isso que ele me dá a opção de marcar como lida. Tem a opção de enviar, por exemplo, para spam, para lixeira, ou então atribuir algum marcador a essa mensagem. Se esse marcador ainda não existir, eu posso criar um novo, daqui mesmo. Eu tenho a opção de atribuir mais de um marcador de uma única vez a esse e-mail. Lembra que eu falei que um único e-mail ele pode ter mais de um marcador? Vamos, por exemplo, aqui, eu tenho esse marcador suporte. Vamos supor que seja algo que eu esteja tratando com o Santiago relacionado a peças, mas seja algo relacionado a suporte também. Então, esse mesmo e-mail, ele pode ser recuperado clicando aqui em peças e ele pode ser recuperado clicando aqui em suporte. Eu posso reencontrar esse e-mail. Ou seja, um único e-mail ele pode ter mais de um marcador. E se eu vier aqui, eu posso retirar o íconezinho do suporte. Eu retirei a marcação de suporte. Deixa eu só atualizar aqui. Ah, não, retirei não. Aplicar. Pronto, retirei o marcador suporte da mensagem do Santiago. Aqui ele tem mais algumas opções, clicando mais, só que são opções que não são utilizadas com tanta frequência. Aproveitando que o Google preferiu ocultá-las naquele mais e deixar na visualização as opções que são mais utilizadas no dia a dia. Mas eu posso marcar essa mensagem como importante, eu posso adicionar as tarefas, criar uma tarefa a partir desse e-mail, posso marcar com estrela, que foi o que eu mencionei anteriormente, filtrar mensagens assim, ou seja, ele vai criar um filtro, vai pegar o remetente e já vai me dar a opção de criar uma regra a partir desse tipo de e-mail. Desmarcando aqui. Pronto, então a gente já passou sobre marcadores, né, para dar um conceito sobre a diferença de um marcador para uma pasta que existe no Outlook. Vimos a criação dos filtros para aplicar marcadores automaticamente e toda essa classificação que tem do Google com referente a itens enviados, etc. Deixa eu só aceitar a Elaine novamente aqui, acho que ela caiu. Pronto. Lembrando, qualquer dúvida é só digitar no chatzinho aí, que eu estou atento ao chat. Vamos agora para a parte de composição do e-mail, né? Que é só vir aqui no canto superior esquerdo da tela, eu tenho o botão escrever, né? Aqui é como eu costumo dizer, que é meio que chover no molhado, né? Todo mundo já está habituado com a caixa de composição do e-mail, né?
O que o Google faz aqui... Bom dia, Fabrício. Tudo bom? Bom dia, quem fala? É Alessandro. Eu estou aplicando treinamento pessoal aqui. Aí, se tiver qualquer dúvida, eu peço por gentileza, fale no bate-papo. Aí, para não dar nenhum problema no áudio, eu vou desabilitar o teu microfone por enquanto, tá, Fabrício? Obrigado, meu querido. Vou ficar assistindo aqui. Nada. Pronto. Aí, aqui na caixa de composição do e-mail, o que o Google faz é só dar uma ocultada em alguns campos para facilitar a visualização. Ele, por padrão, ele só me diz o destinatário, o assunto e o corpo do e-mail. Mas se eventualmente eu quiser adicionar uma cópia ou uma cópia oculta, é só eu clicar naqueles íconezinhos que ficam na parte direita. Aqui eu tenho o assunto e o corpo do e-mail. Aqui mais já na parte de baixo, eu tenho essas opções, que são as opções de formatação. É o tamanho da fonte, qual é a fonte, negrito, justificado e etc. Né? Mas o mais interessante fica aqui embaixo. Logo do lado do botão enviar, esses dois ícones aqui, eles não vão aparecer por vocês porque eles não são padrão do Gmail. Eles aparecem para mim porque eu tenho instalado uma outra ferramenta, que é uma extensão que se conecta ao CRM que nós utilizamos aqui no escritório. Mas voltando aqui, no íconezinho do clipe, é a forma de anexar tradicional, né, quando eu pego um arquivo do meu computador e consigo anexá-lo a um e-mail, né, por exemplo, enviar algum PDF, algo que esteja na minha máquina. E do lado dele, aí vem uma partezinha bem interessante, que é eu poder enviar um documento que está no meu Google Drive. Ou seja, um documento que já está na nuvem, eu não preciso fazer o download do documento e então anexá-lo a um e-mail para poder enviá-lo, né? Eu posso puxá-lo diretamente do Google Drive. Essa parte do Google Drive eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no treinamento. Aí vocês vão entender melhor essa parte de enviar um arquivo, mas aqui a intenção é só mostrar que você pode enviá-lo diretamente do e-mail, sem ter que fazer o download, depois o documento ao e-mail. Tem a opção de inserir uma imagem, né? Pode ser das minhas fotos do Google Drive, pode ser de algum álbum, eu posso fazer um upload da minha máquina, ou então até mesmo de uma URL da internet. Por exemplo, eu posso ir no Google Imagens, pesquisar por Danpeças, eu vou aqui, procuro uma imagem, o Google me retorna aqui Danpeças, eu pego o link dessa imagem, adiciono aqui, o Google ele já gera a visualização e eu posso inserir essa imagem no corpo do meu e-mail. Né? Aqui do lado tem o botão de inserir link. Vamos supor que eu quisesse inserir um link quando alguém clique na logo. Eu seleciono a logo, venho aqui no linkzinho e digo para onde vai redirecionar. Né? Para danpeças.com.br, por exemplo. Ou eu também posso fazer para algum trecho de um texto. Por exemplo, tem um clique aqui, vai redirecionar para algum documento, alguma planilha. Eu seleciono esse clique aqui, venho aqui no link e digo que vai redirecionar para, por exemplo, www.danpeças.com.br. Aí, quando o usuário receber esse e-mail, ele clicando nesse clique aqui, ele será redirecionado para danpeças.com.br. Lembrando sempre que, conforme eu vou escrevendo, a mensagem é automaticamente sendo salva como um rascunho. Né? Se eventualmente eu não queira eu desisto de enviar e-mail e não queira que ela fique como rascunho, na lixeirinha. Aqui do lado da lixeira, eu tenho uma setinha para baixo que me dá mais algumas opções. Por exemplo, definir tela cheia como padrão. Para mim já está marcado. Se eu desmarcar, essa tela cheia aqui, ela não será aberta na próxima vez que eu for escrever um e-mail. Vou mostrar aqui. Vou escrever, ele abre essa telinha menor. Aí eu posso expandir. Mas, se eu deixo essa opção marcada, tela cheia como padrão, quando eu vou escrever um e-mail, ele já abre uma tela cheia por padrão. Respostas automáticas. Eu posso configurar alguma resposta automática
que funciona, por exemplo, para me poupar tempo, principalmente em e-mails que eu tenho que escrever com uma certa frequência. Eu posso, por exemplo, criar uma resposta automática aqui de teste, né? Teste de resposta automática. Aí eu venho aqui em respostas automáticas e nova resposta automática. Eu vou dizer que é um teste não peças. Pronto. Salvei essa resposta automática. Lembrando que eu não posso, nesse caso da resposta automática, eu não posso excluir, descartar o rascunho, porque o Google ele armazena a resposta automática como um rascunho. Deixa eu mostrar como é que funciona agora. Vamos supor que fosse um texto bem grande, que eu não quisesse ter que escrever toda vez. É só eu vir aqui no e-mail, vou na setinha, respostas automáticas, aí agora ele já aparece para mim, ó, inserir teste de peças. Aí ele já completa para mim todos os itens que eu deixei salvo naquele rascunho, né? É bom só lembrar de tirar a assinatura, para que não fique, na hora que vai salvar a resposta pré-determinada, para que ele não coloque duas vezes. Deixa eu excluir esses rascunhos aqui. Então a gente já viu, deu uma visualizada tanto no gerenciamento das mensagens, com pastas e marcadores, aliás, com marcadores e regras, como a gente já viu também a manipulação de uma mensagem em si, marcar como spam, enviar para a lixeira. E agora eu vou passar para o bate-papo, que é o que aparece aqui no canto direito da minha tela, né? Por padrão, esse bate-papo, ele fica localizado aqui no canto esquerdo. Oi, Renê, pode falar. Pode escrever aí a sua dúvida. Entendi. Na verdade, essa questão do grupo tem duas formas. Tem uma em que o pessoal de TI pode, por exemplo, criar um grupo, por exemplo, cobrança@dampeças.com.br, e aí esse e-mail, qualquer um de Dampeças vai poder enviar um e-mail para a cobrança e todos os membros vão receber esse e-mail. É um grupo, digamos assim, público para todos na Dampeças. Se você quiser criar um grupo pessoal seu, para poupar o seu trabalho de ter que ficar colocando os grupos, os endereços de cada membro desse grupo, digamos assim, lá no campo destinatários, você pode vir aqui, onde tem e-mail, mudar para contatos, né? E aqui embaixo, no canto esquerdo, tem novo grupo. Aí você dá um nome, por exemplo, o nome cobrança, né, por exemplo, e coloca os membros desse grupo dentro os usuários dentro desse grupo. Aí quando você for escrever um e-mail, ao invés de você colocar o e-mail de cada um, você começa a digitar o nome do grupo, ele vai sugerir o grupo, você clica no grupo, lá na hora que você está escrevendo e-mail, e ele vai preencher os destinatários, o campo destinatários, com todos os membros desse grupo. Só que essa criação de grupo aqui, ela é pessoal, ou seja, ela serve somente para poupar o seu trabalho, Renê, de ter que ficar digitando o e-mail de todo mundo no campo destinatário. Entendeu, Renê? Respondido? Certo. Qualquer dúvida, pessoal, só perguntar aí. Agora eu vou alternar de contatos para e-mail novamente. E continuando aqui, no canto direito, eu tenho esse bate-papozinho aqui, onde eu posso conversar com os usuários que também tenham conta Google. Não necessariamente uma conta corporativa, mas pode ser um @gmail também. Por padrão, ele aparece aqui no canto esquerdo, embaixo de marcadores. Mas eu não gosto muito dele ali naquele cantinho, eu prefiro que ele fique do lado direito, porque aparentemente ele organiza melhor as informações na tela. Se alguém quiser que o bate-papo venha para o lado direito também, é só vir na engrenagem, configurações, aí a gente tem aqui uma opçãozinha chamada Labs. Em Labs, vocês procurem por bate-papo do lado direito, clica em ativar e depois salvar as alterações. Aí o Google Gmail vai recarregar e o bate-papo vai passar a aparecer do lado direito. Para conversar com alguém é muito simples, é basicamente só clicar no íconezinho e iniciar o chat. Quando vocês receberem a conta de vocês, essa parte aí ela vai estar vazia, não vai ter nenhum contato.
mas para adicionar alguém, é só vir aqui no maisinho e digitar o e-mail da pessoa com quem você quer conversar. Aqui no caso, eu vou conversar com o João, @intensify.com, né? Vai ser abrir essa janelinha aqui e eu já posso iniciar o bate-papo. Em alguns casos, vai ser necessário enviar um convite. Depende da configuração da pessoa que você está convidando. Vou enviar um teste aqui para o João Paulo. Eu estou com a conta do João Paulo aberta aqui também. E vocês vão ver que apareceu aqui já, ó. Vou aceitar o convite e já posso iniciar a conversa. O João Paulo respondeu. E aqui já aparece a resposta do João Paulo. Ou seja, mas esse convite só preciso enviar uma vez. Na próxima vez que eu for conversar com ele, é só vir aqui no ícone e iniciar uma conversa. Se eu, por um acaso, quiser fazer uma videoconferência com o João Paulo, igual a que a gente está fazendo agora, é só clicar no íconezinho da câmera. Vai tocar uma notificação lá para o João Paulo e ele vai poder aceitar ou não, obviamente, mas para iniciar uma videoconferência é bem simples, é basicamente só clicar no íconezinho da câmera. Se eu quiser incluir mais pessoas nessa mesma conversa por chat, eu posso clicar no íconezinho do mais aqui e procurar pela pessoa que eu quero adicionar e criar o grupo, né? E esse grupo ele permanece lá até que você porventura queira sair dele. Ele não expira, digamos assim. Muito semelhante a um grupo do WhatsApp, né? A diferença é que aqui não tem um administrador, um moderador, nada nesse sentido. Você cria o grupo e todo mundo pode conversar, mas todo mundo é livre para sair daquele grupo no momento que quiser. Pronto, então a gente já deu uma olhada aqui no bate-papo. Vou mostrar para vocês agora só algumas configurações interessantes que tem na área de configurações do Gmail. É só clicar na engrenagem e depois ir em configurações. Né? Aqui nessa mesma aba aqui, geral, um pouquinho mais para baixo você tem o campo da assinatura, né, que todo mundo vai precisar configurar a sua assinatura. Ele provavelmente estará marcado como sem assinatura, é só marcar o íconezinho de baixo. Você pode digitar a sua assinatura, ou então você pode inserir algum tipo de imagem aqui que contém os seus dados. Recomendo que sempre marquem essa opção aqui embaixo, insira esta assinatura antes do texto da citação, porque ele vai evitar que a sua assinatura ela seja ocultada numa troca de mensagens, né? Porque ele tira aqueles dois tracinhos que separam o corpo do e-mail da assinatura. E aqui um pouquinho mais para baixo, o pessoal sempre me pergunta a resposta automática de férias. A resposta automática de férias funciona se você tiver de férias ou tiver que se ausentar por algum período e quer notificar todo mundo que envia um e-mail para sua conta. Por exemplo, o assunto pode ser férias e a mensagem dizendo, ou ausência, alguma coisa nesse sentido, e a mensagem dizendo: estarei ausente no período do dia X ao dia Y, por favor, entrar em contato com fulano pelo endereço de e-mail tal ou por determinado telefone. Pode falar, pode perguntar, Francisco. Sim, existe uma notificação. É o seguinte, o bate-papo, se você já tiver com a conta logada, né? Por exemplo, eu vou voltar aqui na conta do João, vou fechar essa conversa aqui, vou voltar para a conta que a gente está usando e vou mandar um novo teste para o João. Lá na caixa do João, ele notificou através de um som, né? Se eu tiver em outra aba, eu vou ver que nessa aba ele está dizendo Alessandro Freitas diz, né? Ele já fica aqui, o bate-papo ele abre, ele fica com o íconezinho, ele fica com aqui a parte superior verde, dizendo que eu ainda não li. Se eu cliquei, eu mostro que eu li. E se eu tiver a minha conta Google corporativa da Ampestas no meu celular, configurada no Google
no aplicativo do Hangouts, eu também vou ser notificado pelo celular, que alguém falou comigo. Ou seja, tem a notificação no celular e no navegador ele vai te notificar por um som, pela mensagem de som, e vai ficar piscando lá a aba onde o Gmail está aberto. Ficou claro, Francisco? No navegador, sim. No celular, não. No celular, você configura e sempre que alguém falar com você, você vai receber a notificação. Pronto. Aí, agora, só concluindo aqui agora a resposta automática de férias, eu posso dizer um dia que ela se inicia e o dia que ela termina. Ou seja, quando a partir do momento que eu sei o dia que eu saio de férias eu retorno, eu posso já configurar a mensagem automática de férias e assim eu não esqueço nem de ativá-la e nem de desativar no momento que eu retorno às atividades. Sempre lembrando de salvar as alterações após qualquer configuração dessa ser feita aqui na parte de configurações. Pronto. A gente já conseguiu ver a parte do Gmail. Existem alguns outros recursos aí também bem bacanas, mas que é mais interessante que vocês vejam no dia a dia, do que eu acabar bombardeando vocês com diversas informações que eventualmente vocês não vão utilizar, principalmente no começo. Mas pelo menos as mais importantes, que é o gerenciamento de mensagens, o bate-papo, a organização dos e-mails, a gente já conseguiu dar uma boa visualizada aqui. Agora eu vou passar para a parte da agenda, que é onde vocês poderão organizar os seus eventos, criar eventos com seus colegas, como, por exemplo, uma reunião, ou até agendar uma videoconferência igual a essa que a gente está fazendo agora. Para acessar a agenda, você não precisa decorar um novo usuário e senha ou um novo endereço de como acessar a agenda. Para acessar é bem simples. É só vir aqui no menu de aplicativos, que eu gosto de dizer que é semelhante a um cubo mágico, né, onde você vai ter o acesso rápido a todos os aplicativos disponíveis no G Suite e selecionar a agenda. A agenda ela vai ser aberta, né? E aqui eu já tenho uma visualização dos meus compromissos. Geralmente, no meu dia a dia, ela fica assim, né? Ela parece um pouquinho mais confusa, mas é porque eu gosto de ver todos os meus compromissos, mas eu também gosto de estar sempre olhando os compromissos do Pedro e do Thiago, que às vezes eu preciso agendar alguma coisa com eles, eventualmente uma reunião, e eu consigo ver os horários em que se encaixaria para todo mundo. Mas se eventualmente eu achar que não, está aparecendo muitos compromissos aí, eu quero ver somente o que está na minha agenda para poder dar um destaque melhor. Aqui na parte esquerda, onde aparecem todas as agendas as quais eu posso visualizar, eu venho na minha própria, clico nos 3 pontinhos e digo exibir apenas esta. Pronto, estou exibindo apenas a minha agenda. Basicamente, é isso. Eu gosto da minha agenda com esse tipo de visualização, por semana. Algumas pessoas gostam de ver somente o que tem no seu dia, né? Aí ele fica com essa visualização. Se tiver outras agendas também, ele divide a tela aqui. Tem gente que gosta de ver, por exemplo, a visualização do mês todo. Eu, particularmente, não gosto muito dessa visualização do mês todo, porque, a meu ver, ela acaba confundindo um pouco, digamos assim, porque você está vendo demasiados eventos aí, às vezes você está no começo do mês e na sua tela já está aparecendo eventos do final do mês. Por isso eu gosto mais de utilizar a semana. Eu acho que ela dá uma boa amplitude e me diz exatamente como vai ser a minha semana, tudo que já está programado para a minha semana. Para ver as agendas dos seus colegas, para poder fazer esse tipo de comparação é simples. É só vir aqui em adicionar agendas e procurar a agenda do seu colega pelo endereço de e-mail, né? Por exemplo, a agenda do João lá. Eu começo a digitar João@Intensify, ele já sugere para mim e eu posso adicionar a agenda do João e ele já vai começar a aparecer aqui. No caso, não vai aparecer nenhum evento, porque a agenda do João é um usuário que a gente utiliza mais para aplicar treinamentos, mas a gente pode ver que a agenda do Pedro e do Thiago já estão sendo exibidas aqui para mim. Eu gosto de dizer que a agenda, ela serve basicamente para 3 coisas. É para que eu possa gerenciar meu próprio horário,
para que eu possa ver como é que está a disponibilidade dos meus colegas e que eu também possa agendar eventos, reuniões comigo, com meus colegas, com fornecedores, com clientes, né? Tudo num único lugar, né? E você pode acessar de qualquer lugar. Eu também recomendo que utilizem o aplicativo do Google mesmo. É só baixar lá na Play Store, no caso do Android, o Google Agenda. Apesar de que alguns dispositivos ele já vem baixado já. E o iOS lá na Apple Store também tem um aplicativo do Google Agenda e vocês vão poder configurar ele lá. Lembrando que você pode utilizar no mesmo aplicativo a sua agenda pessoal, caso você tenha @gmail.com, e a sua agenda da Danpeças, sem que uma interfira na outra. Certo, Alessandro? E como é que eu faço para criar um evento? Beleza, eu quero criar uma reunião para mim. Como é que eu faço para criá-la? É muito simples, você tem duas formas. Eu posso vir na própria grade da agenda e arrastar o mouse para criar o evento, né? Ou, obviamente, já no horário que eu quero, ou eu posso vir no maisinho, no canto inferior direito, e iniciar a criação do evento. Eu vou criar um evento aqui de teste, uma reunião Danpeças, né? No caso aqui, eu vou dizer quem é, desculpa, dizer quando. Se eu já tivesse arrastado lá na gradezinha da agenda, ele já estaria preenchido. Eu vou dizer que vai ser hoje, vamos dizer, no final da tarde, por exemplo, às 17 horas. Ele já sugere até às 18, mas eu posso alterar, por exemplo, até às 17h30. Né? Vou dizer onde esse evento vai ocorrer. Eu vou colocar o endereço aqui do escritório da Intensify. Conselho Aguiar 1748. Por padrão, ele já adiciona uma conferência. O que é essa conferência? Quando eu crio um evento, ele já cria um linkzinho de uma sala de reunião, semelhante a essa que a gente já está participando. Por exemplo, se eu estou agendando um bate-papo com alguém que está em outra cidade, essa pessoa tem conta Google também, ou mesmo não tendo conta Google, vai ficar no evento um linkzinho para que naquele horário todo mundo acesse e chegue na mesma sala de reunião, semelhante a essa que a gente já está utilizando para fazer o treinamento. Não tem por que se preocupar com essa configuração, mesmo que não tenha. Mesmo que esse evento ele não vá ser realizado pelo Hangout ou pelo Google Meet, pela essa videoconferência, você pode manter ali que não vai ter nenhum tipo de problema. Depois a gente vai para a parte de notificações. Por padrão, o Google ele coloca uma notificação de 10 minutos antes. Onde que essa notificação ela aparece? Se eu tiver com a minha conta aberta no navegador, vai aparecer um pop-upzinho dizendo, você tem determinado evento daqui 10 minutos. No celular, ele também vai vibrar, né, dependendo da configuração do seu celular, mas ele vai notificar no celular também, dizendo, você tem determinado evento daqui 10 minutos. Obviamente, com o Google Agenda configurado no celular. Mas se você achar insuficiente, pode adicionar outras notificações. Por exemplo, eu posso querer que por e-mail, um dia antes, eu seja notificado. Aí, se eu deixar dessa forma, um e-mail será enviado para mim um dia antes, me lembrando daquele evento que eu tenho no dia seguinte. E também uma notificação 10 minutos antes. Mas você pode adicionar outras, fica à vontade. Por exemplo, eu quero uma notificação também com 30 minutos de antecedência. Então, nessa configuração que a gente está vendo, você vai receber um e-mail com um dia de antecedência, uma notificação com 30 minutos de antecedência e uma outra notificação com 10 minutos de antecedência. Aqui embaixo, se eu quiser, eu posso colocar uma descrição para esse evento. Né? Por exemplo, a pauta da reunião, ou o link de algum documento, de alguma coisa no sentido que vai ser utilizado nessa reunião, para facilitar e condensar todas as informações num único lugar. Detalhezinho bacana, o endereço. Por exemplo, vamos supor que essa reunião ela seja no cliente. Se você tiver com o aplicativo do Google Agenda configurado, é só eu abrir o evento, e se eu clicar no endereço, ele já vai me conectar ou com o Google Maps ou com o Waze. Ele vai abrir o aplicativo padrão do celular para navegação. Vamos supor que seja uma reunião, aí outra curiosidade aqui, vamos supor que seja uma reunião que eu faça toda segunda-feira ou toda quarta-feira, algo que seja periódico, algum evento que se repita. Eu posso mudar de não se repete, para se repete todos os dias, ou toda sexta-feira, né, todo ano, dia 26, ou eu posso personalizar e dizer, acontece
uma vez por semana, no dia tal, e eu quero que ele termine daqui 3 meses. Né? Por exemplo, tem algumas empresas que têm reunião comercial na segunda-feira pela manhã, para poder definir quais serão as ações realizadas ao longo da semana por toda a equipe. Então, não precisa toda semana criar aquele evento, pode criar o que a gente chama de um evento recorrente. Sim, Alessandro, mas esse evento aí não vai ser só eu, não. Eu quero que outras pessoas também participem. Eu quero convidar uma outra pessoa para participar desse evento. Aí eu posso vir aqui, pelo endereço de e-mail sempre, eu vou convidar o João. Adicionei uma outra pessoa nesse evento. Sim, só um detalhe. Essas notificações, elas são pessoais, são de cada um. Mesmo que tenha 3, 4, 5 pessoas no mesmo evento, né, todos vão participar da mesma reunião, cada um tem que configurar suas próprias notificações. Né? Cada um que vai lá e configura. Você está configurando os lembretes para si, e não para todo mundo que vai participar do evento. Nesse caso aqui, eu estou configurando notificações para mim, e o João Paulo, se ele quiser, ele pode configurar outros eventos para ele, que seja da forma que seja mais conveniente. Pronto, eu já inseri todas as minhas informações, é só clicar em salvar. Aí o Google vai perguntar, você deseja enviar convite aos convidados? Assim, eu não vejo uma situação em que você não queira enviar um convite. Eu acho que na grande maioria dos casos é interessante enviar o convite, porque nem todo mundo tem o hábito de ficar olhando a agenda, né, para ver se há algum convite pendente, há algum evento o qual ele não tenha aceitado a participação ainda. Aí eu vou clicar em enviar. Pronto. Vejam que já aparece aqui, ó, o evento na minha agenda, sexta-feira, hoje, das 5 às 5h30. Só que qual é o detalhe? Eu já estou confirmado. O João, já aparece o verdinho aqui, ó, o chequezinho. O João Paulo, ele não confirmou presença ainda. Né? Ele recebeu o convite lá, mas ele ainda não confirmou a presença dele. Então, vamos lá na agenda do João Paulo para mostrar como é que aparece. Vejam que chegou o evento, né? Chegou o e-mail, e nesse e-mail ele está dizendo o quê? Olha, o Alessandro te convidou para uma reunião de janeiro, dia 26, sexta-feira. O nome do evento, reunião da Ampestras, pode ser reunião comercial, né, alguma coisa nesse sentido. O horário, das 5 às 5h30, onde será, e já dá a opção de aceitar. Sim, talvez ou não. Nesse caso aqui, para poder demonstrar para vocês, eu vou clicar em sim. Cliquei em sim. Vou voltar para a conta do usuário que enviou o convite, né? Vejam que eu recebi um e-mail dizendo, ó, João aceitou participar da reunião. E indo lá na agenda, agora já aparece o João Paulo como confirmado nesse evento. Ele já está aqui confirmado, já participou, já confirmou a sua presença. Ah, Alessandro, mas assim, eu preciso me lembrar de alguma coisa, mas não tenho necessariamente um horário. Como, por exemplo, ligar para determinado cliente. Eu não tenho um horário específico, eu só não quero me esquecer de ligar para ele. Tem uma outra opçãozinha bacana chamada lembrete. Lembrando que para aparecer o lembrete na agenda, você tem que vir aqui no canto esquerdo e se certificar que lembretes está marcado. Você não consegue criar lembrete através do maisinho, mas você consegue criar o lembrete clicando na grade da agenda. Cliquei aqui na grade da agenda, eu vou alterar de evento para lembrete e vou colocar aqui o exemplo de ligar para Santiago. O horário, 1h, ele vai me lembrar a 1h, e eu clico em salvar. Veja que ele fica um pouquinho diferente dos eventos, né? Ele fica esse dedinho aqui com a fitinha, né, que é aquele símbolozinho para poder lembrar de algo. Mas como é que funciona o lembrete? Vamos supor que hoje chegue no final do dia e eu não ligue para Santiago, e nem venha aqui na agenda e diga que liguei. Ele vai pular para o dia seguinte e esse lembrete vai ficar me acompanhando até eu marcá-lo como concluído. Né? Para marcar como concluído, é só clicar nele e marcar como concluído. Aí ele passa a figurar aqui em cima, dizendo que eu já concluí esse evento, já concluí esse lembrete. Ou seja, qual é a diferença do evento para o lembrete? O evento é algo que tem um dia e um horário para acontecer. Independente de eu vir aqui na agenda e falar se ele ocorreu ou não, o Google vai considerar que aquele evento já passou.
Veja que a sexta-feira ele está em cor mais forte, que são os eventos que ainda vão acontecer, e o restante da semana está nessa corzinha mais clara, ou seja, são os eventos que já ocorreram. Já o lembrete não. O lembrete, enquanto eu não for lá e marcar o lembrete como concluído, ele vai ficar me acompanhando, pulando de um dia para o outro. Vou dar só um exemplozinho aqui. Se eu quisesse, eu poderia restaurar o lembrete, ele volta a ficar como pendência. Né? Eu vou ver aqui, marcar como concluído. E se tiver, por exemplo, algum outro lembrete, eu vou dizer aqui, um patch, e eu marcá-lo como concluído, ele também vai ficar aqui em cima, os dois juntos. Um detalhe, vamos supor que eu tenha um lembrete para o sábado, mas chegue na sexta-feira eu já consiga realizar aquilo que eu planejava só fazer no sábado. Eu posso ir no dia do sábado, no evento, no lembrete, marcar como concluído, mas aí ele passa a figurar na sexta-feira, porque é o dia em que eu concluí aquele lembrete. Fabrício, quer perguntar alguma coisa? Acabou passando direto aqui. Desculpa, acabei não vendo, mas pode perguntar. Usar um e-mail corporativo em duas ferramentas simultaneamente. O que você diz como ferramenta? Pode dar algum exemplo, por favor? Pode sim, não tem nenhum problema. Pode acessar no celular e no computador ao mesmo tempo. O que não é recomendável é acessar em mais de um computador ao mesmo tempo. Porque a partir do momento que você acessa, vamos supor, você está acessando ao mesmo tempo, lembrando, ao mesmo tempo, se você acessar ao mesmo tempo, está aberto na sua casa, está aberto no seu escritório de trabalho, está aberto em outro notebook, o Google pode entender que a sua conta ela pode ter sido comprometida. Porque você é um só. Mas aí o Google pensa, se tem acesso em vários computadores ao mesmo tempo, essa conta pode ter sido, a senha dela pode ter sido comprometida e terceiros estão fazendo um acesso não autorizado. Aí pode ter algum problema de bloqueio, mas acessar no celular e acessar no computador ao mesmo tempo não tem absolutamente nenhum problema. Ficou claro, Fabrício? Pronto. Pronto, então a parte da agenda, a gente conclui aqui, só reforçando o que é que foi visto. Quando você pode criar um evento para si mesmo, fiquem atentos aos lembretes, você pode convidar os seus colegas, né, para participar do evento, e também pode ser criado lembrete para que você tenha que lembrar de executar uma determinada atividade que não tem necessariamente um horário específico para ser realizado. Agora, vamos passar para o Google Drive. Lembra quando a gente foi anexar, ver a parte de escrever um e-mail, e tem aqui anexar diretamente do Drive? Vamos ver agora como é que isso funciona. Vamos ver agora como é que funciona essa parte do... Oi, Fabrício, quer falar alguma coisa? Ok, sem problema. Vamos lá. Então, como é que funciona o Google Drive? O Google Drive vai ser um lugar onde você vai poder armazenar e compartilhar os seus documentos. Sim, de forma bem simples. Como é que eu faço para acessar o meu Google Drive? Né? Para acessar o seu Google Drive, é o mesmo procedimento que a gente fez para acessar a agenda. É só vir aqui no menu de aplicativos e clicar em Drive, você está acessando o seu Google Drive. Quando você acessa o Google Drive, ele já abre por padrão aqui no Meu Drive.
O que é o meu Drive? O meu Drive é basicamente os meus documentos. É como se fosse a minha pastinha do meu computador. Para fazer só uma analogiazinha rápida. Acho que tem alguém com o microfone ativo aqui, deixa eu só desabilitar. Pronto. Como é que eu faço para iniciar aqui? Quero criar um documento no meu Google Drive, né? Para poder começar a utilizar o documento que não está no meu computador e ter a garantia de que eu vou poder acessar de qualquer lugar. Muito simples. Vem aqui em novo. Opa, antes desse novo aqui, deixa eu excluir essa pastinha para não confundir ninguém. Pronto. Eu venho aqui em novo. Eu posso criar um documento de texto, posso criar uma planilha, posso criar uma apresentação, posso criar uma pasta, né? Mas aqui para iniciar, eu vou criar um documentozinho de texto. Dou um nome para esse documento. Eu vou colocar aqui que é o treinamento remoto peças e já posso iniciar a edição, né? Não preciso fazer download do documento, apenas editá-lo. Lembrando, sempre que eu faço uma edição no documento aqui, eu não preciso salvar o documento. Eu vou começar a digitar aqui, eu quero que vocês prestem atenção só aqui em cima, nessa partezinha de cima aqui, que conforme eu vou escrevendo, o Google Drive salva automaticamente. Ou seja, ele está lá salvando, salvou, pronto. Não preciso mais me preocupar em salvar. Eu posso fechar ele aqui. Fechei. Posso ir nele lá, treinamento da peça remoto. Abrir de novo, ele vai estar do jeito que eu deixei. Ou seja, não tem mais essa preocupação de ficar salvando o documento. Eita, a máquina desligou, enquanto eu estava editando, vou perder tudo que eu fiz? Não, não precisa ficar preocupado. Ele vai salvando com uma frequência muito grande, então provavelmente você não vai perder absolutamente nada caso tenha algum problema. Ah, Alessandro, mas agora não é somente eu que precisa ter acesso ao documento, às informações desse documento. Eu quero que alguma outra pessoa também possa acessá-lo. Então vamos lá, vamos compartilhar, vamos dizer que outra pessoa também pode entrar nesse documento. Eu posso tanto vir aqui no Google Drive, clicar com o botão direito e vir em compartilhar, como eu posso, dentro do documento, clicar nesse botão aqui, compartilhar, esse botão azul, e dizer quem é que eu quero que acesse o documento. Vamos lá. Eu quero que o João, que é a conta que a gente está usando lá, não, que eu estou usando também, o João, @Intensify, ele também possa acessar esse documento. Mas o que eu quero que ele possa fazer? Ele vai poder entrar no documento, vai poder editar? Não, não quero que ele possa editar agora. Ele vai poder fazer comentários? Não, por enquanto eu quero que ele só possa visualizar. Então eu estou dizendo que ele vai poder acessar o documento, mas somente para visualizar o documento. Clico em enviar. Lembrando só que é importante deixar essa opçãozinha aqui. Só dar um outro exemplo. Deixar essa opção notificar pessoas. É importante deixar marcado, notificar pessoas, senão ele não vai saber que recebeu um documento. E opcionalmente você pode adicionar um texto aqui dizendo, estou compartilhando com você aquele documento que eu mencionei em determinado dia, ou para que você visualize. Enfim, você pode situar a pessoa que está recebendo acesso ao documento para que ela não fique perdida, sabendo o que exatamente ela recebeu. Vamos lá. Já tinha compartilhado com o João, vamos na conta do João. Vejam que já chegou o e-mail para o João aqui. O que esse e-mail está dizendo? Esse e-mail está dizendo, o Alessandro convidou você para visualizar o seguinte documento, treinamento remoto da Ampessage. Preste atenção no visualizar, né? Ou seja, eu só dei permissão para que o João visualize o documento. Ele não pode editar. E aqui, abrindo o documento, já é um link para que ele possa acessar o documento. Pronto. O João, de outra conta, provavelmente de outro lugar, já vai poder acessar o documento. Né? Notem que aqui em cima não aparecem as opções de formatação e eu não consigo editar. Eu posso tentar editar aqui, não vou conseguir. Ele me mostra que o Alessandro está nesse mesmo documento, né? Ele diz que nesse exato momento o Alessandro está no documento,
E ele me diz que aliás, apesar do compartilhar estar aqui, eu só posso sugerir que outras pessoas tenham acesso. Eu posso dizer, Alessandro, adicione fulano de tal também para poder acessar o documento. Mas eu não posso recompartilhar e nem fazer alterações. Agora a gente volta para a minha conta, né, conta Alessandro, e a gente vê que o João acessou. O João está dentro do documento. Ah, mas eventualmente eu quero que agora o João ele possa editar o documento. Eu preciso que ele me ajude na hora de escrever no documento e não só visualizar. Eu posso vir compartilhar, lembrando que eu posso fazer aquele caminho pelo meu Drive também. Ao invés de inserir o nome aqui, eu clico em avançado. No avançado, ele me diz quem é que já tem acesso ao documento. Aí ele me diz, ó, o João tem acesso de visualização. Ah, um detalhezinho bacana é que quando você dá a permissão de visualização, eu posso dar uma data para expirar esse acesso. Por exemplo, eu posso dizer que daqui 30 dias o João não mais terá acesso a esse documento. Mas não é o caso aqui. O que eu quero fazer agora é dizer que ao invés de visualizar, ele também pode editar o documento. Ou seja, o João poderá agora fazer edições do documento, assim como eu posso. Uma configuração importante é lembrar de marcar essa opção aqui embaixo, impedir que os editores alterem o acesso e adicionem novas pessoas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu, Alessandro, proprietário, sou a única pessoa que pode dar acesso a outras pessoas a esse documento. Se eu não marcar essa opção, qualquer pessoa que tenha acesso com permissão de edição vai poder adicionar terceiros ao documento. Veio aqui embaixo, clico em salvar. Concluído. Lembrando que quando você altera a permissão, não há uma notificação, você só há uma notificação no momento que você dá o primeiro acesso. Eu vou agora para a conta do João. Vejam que ele está aparecendo ainda como se ele tivesse somente visualização. Só vou dar uma atualizadinha na página aqui. E agora o João ele tem acesso de edição. Vejam que eu estou na conta do João. E eu vou fazer uma alteração aqui, ó. Editando com a conta do João. Ou seja, o João agora ele pode acessar o documento também para editar. E o João, inclusive, vê onde está o meu cursor aqui, ó. Né? Porque as alterações são em tempo real. Um vê no meu exato momento o que o outro está fazendo. Se eu voltar para minha conta, já está lá o que o João fez. Aqui eu já alternei para minha conta. A alteração que o João fez já aparece para mim. Ah, mas eu acho que o João fez alguma coisa errada. Ou vamos supor que esse documento tivesse sido compartilhado com diversas pessoas e eu quero verificar quem fez cada alteração e, eventualmente, desfazer a alteração. Eu só venho aqui em arquivo, histórico de versões, ver histórico de versões. Vejam que na versão atual ele está dizendo o que para mim? O que está em verde é o que o Alessandro fez. Eu fiz. O que está em roxo é o que o João Paulo fez. Ou seja, eu posso ter também essa parte de edição para verificar qual foi a alteração que cada colaborador fez no documento. E também tem a possibilidade de reverter para uma versão anterior, caso eu queira desfazer aquela alteração que foi feita. Por fim, ainda dentro do documento, aqui em arquivo, eu tenho uma opção bem interessante que é enviar por e-mail como anexo. Vamos supor que esse seja um documento que o meu fornecedor ele queira receber como PDF. Ou melhor, ele queira receber como DocX, porque ele quer editar e ele só edita no Office que ele tem na máquina. Enfim, por algum motivo ele não quer ter o acesso ao documento pela internet, ou não tem conta Google. Enfim, eu posso enviar como anexo sem ter que fazer o download e depois fazer o upload na minha conta do Gmail através do anexo. Eu posso vir selecionar o tipo de arquivo que eu quero, dizer para quem eu quero enviar, por exemplo, para o João@Intensify, né? E dizer uma mensagem para ele. Opcionalmente, posso enviar uma cópia para mim mesmo e clico em enviar. Aí o que eu estou fazendo? Estou enviando esse documento, só que no formato DocX, por anexo, para aquele destinatário, que no caso seria o João@Intensify.
eu ver se tem alguma pergunta. Ainda não. Vamos voltar aqui para o Google Drive. Ah, Alessandro, mas eu quero poder organizar melhor os meus documentos, né? Tem a opção de você criar uma pasta. Posso criar uma pasta? Eu vou dar o nome dessa pasta aqui de remoto peças. E posso criar a pasta. Você pode mover um documento para dentro, arrastando para dentro da pasta, ou pode eventualmente clicar com o botão direito, mover procura a pasta e clica em mover. Aí você vai estar movendo o documento para dentro da pasta. Vejam que está lá. Temos a pasta remoto da peças e dentro da pasta remoto da peças temos aqui um documento de texto treinamento remoto da peças. Vejam que ao lado do treinamento remoto da peça tem esse íconezinho de compartilhado. Ou seja, ele está me dizendo que esse documento mais de uma pessoa, ou seja, não só eu como proprietário tem acesso, outras pessoas têm acesso. E a pasta não. A pasta ela ainda não está compartilhada. Mas vamos supor que dentro desse documento, dentro dessa pasta, tivessem diversos documentos e eu quisesse dar acesso para uma pessoa a todos os documentos sem ter que ir um por um. Eu posso compartilhar a pasta. Eu posso vir em compartilhar, clicar com o botão direito na pasta, compartilhar, e dizer que o João vai ter acesso de edição a todos os documentos dentro dessa pasta. Vejam que vai mudar o íconezinho e vai aparecer agora o rostinho do boneco aqui, dizendo que essa pasta agora ela está compartilhada. O João recebeu uma notificação aqui, dizendo, ó, o Alessandro compartilhou a pasta remoto da peças com você. É só clicar no link e o João vai poder acessar a pastinha remoto da peças e já ver os documentos. Ele está só com a visualização diferente, mas só colocar aqui, fica com a mesma visualização. Isso quer dizer o quê? Quer dizer duas coisas. Primeiro, qualquer documento que já estivesse dentro da pasta e o João ainda não tivesse acesso, agora ele tem. Porque eu dando permissão à pasta, todos os documentos herdam aquela permissão. E também quer dizer o quê? Que se eu criar um documento agora aqui, automaticamente o João também terá acesso. Vamos fazer isso aí. Vou clicar com o botão direito na tela. Eu posso vir novo ou clicar com o botão direito na tela. Lembrando que eu já estou dentro da pasta, então eu vou criar um documento dentro da pasta e vou dizer planilha do Google. Aí o que é que o Google está me dizendo? O Google está me dizendo o seguinte, olha, Alessandro, você está criando um documento, aqui no caso uma planilha, dentro de uma pasta compartilhada. Isso quer dizer o quê? Esta pasta será criada e automaticamente será compartilhada com todo mundo que tem acesso à pasta. Aí eu tá ok, exatamente essa é a minha intenção. Criar e compartilhar. Vou dar um nome para o documento, que enquanto eu não der um nome, o João não vai poder ver. Vou dar um nome aqui, planilha de peças, só para servir de exemplo. E vejam que eu não compartilhei expressamente aquela planilha, ó, ela já aparece aqui. Vamos agora ver como é que está para o João lá. O João está aqui ainda, daqui a pouco deve aparecer. Deixa eu dar uma atualizada na página. Vejam que já aparece planilha de peças para o João. O João já tem acesso a essa planilha. Mesmo que eu não tenha compartilhado especificamente. Eu compartilhei a pasta e criei um documento dentro da pasta compartilhada. Mas, então quer dizer que todo documento que está dentro da pasta, obrigatoriamente, tem que todo mundo ter acesso? Tem acesso à pasta? Não necessariamente. Essa é a configuração padrão. Mas vamos supor que depois de compartilhar a pasta, depois de criar o documento, eu mudo de ideia ou eu pense, não, essa planilha, João não precisa ter acesso. Eu posso vir no documento específico, mesmo ele tendo herdado as permissões da pasta, eu posso vir no documento específico, compartilhar, e no avançado para ver quem tem acesso. Bom, pronto, retirei o João. Agora, se a gente for voltar lá no João, o João já não tem mais acesso à planilha, mesmo ele tendo acesso à pasta. Ou seja, por comodidade, o Google replica
as permissões da pasta, ele replica no documento que tem lá dentro, ou foi criado lá dentro. Mas isso não te impede de ir na configuração do documento especificamente e remover alguma permissão, ou adicionar uma permissão a alguém que precisa ter acesso ao documento, mas não a toda a pasta. Aqui eu, como sou proprietário, consigo ver todos os documentos, quanto o documento de texto. Lembrando que na planilha, a questão do histórico de versões também vale, tá aqui. Só vir no histórico de versões, ver o histórico. Aqui não vai aparecer nada porque eu só fiz basicamente dar o nome ao documento e mais nenhuma outra alteração. Pronto. Aproveitando que eu estou na planilha, vou mostrar para vocês uma configuração bem bacana que tem, que o Google lançou recentemente. Só deixa eu criar uma planilhazinha de exemplo, dar uma povoada aqui nela. Alguns anos, meses do mês. Vou dizer que isso é o resultado de cada mês. Por exemplo, nesse mês aqui foi 220, assim, aleatórios, mas só para povoar a planilha. Esse mês aqui foi 213. No outro mês foi 456. Ele falou alguma coisa? Não. E eu vou fazer, só vou selecionar. Eu só selecionei, passei o mouse por cima e selecionei. Aí eu vou no canto inferior direito e clico em explorar. O que o Google vai fazer? Ele vai dar uma analisada no que tem ali e já vai me sugerir gráficos. Ele já me sugere alguns gráficos. Aí eu simplesmente pego o gráfico e arrasto para dentro da minha planilha. Simples assim. Vejam que o Google me ajudou a não ter que criar a fórmula, apontar de onde os dados vão ser extraídos, escolher o tipo de gráfico. Ou seja, só selecionei os dados e o Google já me sugeriu uma série de gráficos. Esse é um recurso interessante que eu gosto de mostrar em todos os treinamentos. Vamos voltar agora para aqui para a nossa visualização dentro da pasta remoto da Ampersand. Pronto, um cenário que vocês vão se deparar com bastante frequência é de documentos que já estão no seu computador. Ou seja, você já tem no seu computador planilhas do Excel, documento de texto, apresentação do PowerPoint, e você quer poder colocar no Google. Eu quero poder colocar no Google, eu quero poder editar de qualquer lugar, né? Eu quero poder ter essa mobilidade, né? É muito simples, é só fazer o upload do documento. Mas antes de fazer o upload, eu vou mostrar como é que faz o download de um dos documentos que está aqui. Eu posso, por exemplo, nessa planilha, eu posso vir com o botão direito e fazer download, né? O mesmo para o documento de texto, botão direito fazer download. Só que se eu fizer dessa forma, o documento de texto ele vai obrigatoriamente ser feito download em DocX e a planilha em XLSX. Vou aqui, vou fazer o download dessa planilha. Fazer um download. Ele vai converter para Excel, perguntar onde eu quero salvar. Pronto, salvou na minha máquina. Já tem a planilha. Ah, mas eu quero fazer o download desse documento aqui, mas eu quero fazer download em PDF. Pode fazer, só que daí você tem que abrir o documento, vir em arquivo, fazer download como, aí você tem algumas outras opções de como fazer o download desse documento. Em DocX, em PDF, em texto sem formatação, até em HTML. Mas se quiser fazer o download direto daqui, são esses formatos mais tradicionais que o Google faz download. Para poder simplificar melhor e não complicar a visualização de vocês, eu vou excluir essa planilha que eu fiz download. Veja, eu fiz o download dessa planilha, ela está na minha máquina, e eu vou excluir a original. Excluir, ela foi para a lixeira. Vamos supor que esse planilha da Ampersand tivesse sido criado no meu computador, lá no meu Excel, e agora eu quero que essa planilha seja enviada para o meu Google Drive. O procedimento é muito simples. É só eu pegar e arrastar. Mas antes de arrastar, eu vou vir aqui nas configurações e eu vou desabilitar uma configuraçãozinha que depois eu explico para vocês. Agora eu vou fazer o upload. Fiz o upload da minha planilha. Só que o detalhe, ela não está no formato do Google, ela está no formato do Excel. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu não vou conseguir editar essa planilha no meu Google Drive.
O que acontece quando eu tento abrir? Ele vai me abrir só a visualização e não vai deixar que eu faça a edição do documento. Como é que eu faço? Como é que eu faço para poder editar essa planilha no Google Drive? Simples. Botão direito, abrir com planilhas do Google. Se for um documento, documentos do Google. Se for uma apresentação, apresentações do Google. Quando eu clico para abrir planilhas do Google, ele vai converter o documento e vai gerar uma cópia dele, só que essa cópia passível de edição, ou seja, uma cópia que eu posso editar. Está aí a nossa planilha novamente, dessa vez convertida de um documento que estava na minha máquina. Está aqui. Diferença, planilha original que eu fiz o upload, formato do Excel, está ocupando 5K do meu espaço. Planilha do Google, né, que eu posso editar na nuvem, não ocupa espaço. Então é importante salientar isso. Documentos que estão no formato do Google não consomem espaço. Se eu tiver lá 1 milhão de planilhas e todas essas planilhas estiverem no formato do Google, não vai consumir absolutamente nada do meu espaço de armazenamento. Agora, se tiver em qualquer outro formato que não tenha um formato compatível no Google, ela vai estar, como é o exemplo aqui do Excel, ela vai consumir espaço. Então, eu vou excluir esse daqui para não ficar confusão. E vou excluir esse daqui também. Agora, lembra o que eu desmarquei? Antes de fazer o upload, eu desmarquei uma opção. Vamos lá ver o que é aquela opção. Essa opção aqui se chama converter uploads. Se essa opção ela estiver desmarcada, o que é que vai acontecer? Se eu fizer o upload de uma planilha, ou se eu fizer o upload de um documento do Word para o Google Drive, ele vai continuar sendo uma planilha do Excel e um documento de texto do Word. Se eu marco essa opção, converter upload, sempre que eu fizer o upload de um documento que tem um formato compatível no Google, seja planilha, seja documento de texto, ou seja apresentação, ele vai automaticamente, no momento do upload, no momento que eu estou jogando para o Google Drive, ele já vai fazer a conversão. Vamos ver agora. Estou com a planilha em XLSX aqui, que é a minha planilha que eu criei no Google e fiz o download, e vamos jogá-la para dentro do meu Google Drive. Tá vendo? Dessa vez ela converteu e já criou uma planilha para mim editável no Google. Só para deixar claro, esse arrastar que eu fiz aqui só funciona no Chrome, ok? Mas além do arrastar, que eu fiz porque o documento já estava aqui embaixo, você pode clicar com o botão direito, fazer o upload do arquivo e selecionar o arquivo que você quer fazer o upload. Pode ser aqui ou pode ser aqui no novo upload de arquivo. Não tem problema. Pronto. Aí, seguindo aqui com o lado esquerdo aqui das opções, eu tenho o meu drive, né, que é o que a gente estava trabalhando todo esse tempo aqui. Esse drive de equipe ele não vai aparecer para vocês, é em uma outra versão do G Suite que ele aparece. Compartilhados comigo. O que é o compartilhados comigo? Compartilhados comigo são documentos que eu não sou o proprietário, mas alguém me deu acesso. Né, alguém me deu acesso ao documento. Recente. Em itens recentes, será exibido por ordem cronológica os últimos documentos que eu realizei alguma edição. Por exemplo, essa planilha que eu acabei de fazer a edição da Ampestas foi a última que eu fiz a edição, ela é a primeira que aparece. Né? Isso aqui funciona para facilitar. Qual era o nome daquela planilha que eu estava mexendo ontem, no final da tarde? Onde foi que eu salvei? Qual foi o nome que eu dei a ela? Provavelmente, se você vir em recente, vai conseguir acessar facilmente, porque a planilha que já vai estar salva aqui, assim como os outros documentos que também foram acessados e editados recentemente. Google Fotos, mas o Google Fotos eu não costumo abordar muito no treinamento, as pessoas usam mais para fins pessoais, mas ele utiliza essa pastinha aqui, geralmente do backup do celular. Com estrela, esse com estrela funciona exatamente da mesma forma que aquele com estrela que eu mencionei anteriormente no Gmail, ou seja, lá no caso seriam e-mails que eu preciso acessar com uma certa frequência, aqui no Google Drive pode ser documentos ou pastas. Por exemplo, vou voltar para o meu Drive, vou até aquela pasta que eu criei, remoto da Ampestas, clico com o botão direito,
e coloco marcar com estrela. Quando eu for com estrela, a pasta está lá. Ou seja, eu utilizo da mesma forma que eu utilizo no e-mail, para pastas ou documentos que eu tenho que acessar com frequência. É só ir lá com estrela e vou ter acesso rápido àquele documento. Lixeira. Lixeira vai estar todos os documentos que eu enviei, documentos, pastas que eu enviei para a lixeira. Qual é o detalhe? Qual é a diferença da lixeira do Google Drive? Diferente do Gmail, que o e-mail ele é sempre excluído depois de 30 dias na lixeira, no Google Drive, o documento ele fica por tempo indeterminado. Até que eu venha aqui e exclua definitivamente. Por exemplo, eu posso selecionar esses 3 e clicar em excluir. Aí ele está me dizendo o seguinte, ó, você vai excluir definitivamente e essa ação não é possível, não pode ser desfeita. Aí eu dou, tá ok. Estou ciente, excluir definitivamente. De outra forma, se eu não vier aqui e excluir o documento de forma definitiva, ele vai permanecer na lixeira até que eu o faça. Um outro ponto. Ah, Alessandro, mas então quer dizer que agora eu só vou poder editar meus documentos online quando eu tiver internet? Não é bem assim. O Google ele dá uma solução de contorno para que você possa editar pelo menos os documentos que você acessa com maior frequência. Como é que ele faz isso? Ele, dentro do Google Drive, ele utiliza o Chrome para salvar uma copiazinha dos documentos mais recentes para que você possa editar, eventualmente, quando estiver sem internet. Certo? Como é que eu configuro isso? Eu só venho aqui na engrenagem, configurações, e se certificar que essa opção offline ela está habilitada. Lembrando, só vai funcionar no Chrome, e isso aqui é do navegador da sua máquina. Se você for para outra máquina, mesmo que seja o Chrome, ele vai ter que ativar novamente e vai ter que esperar que ele faça a primeira sincronia para que você tenha os documentos acessíveis offline. Eu não tenho como demonstrar aqui o offline, porque se eu desabilitar minha conexão, obviamente eu vou sair da reunião, vocês não vão conseguir ver minha tela, mas para você acessar um documento offline, você não vai conseguir acessar drive.com, obviamente, porque você está sem internet. Mas você pode abrir uma nova abinha no navegador, no Chrome, vir aqui em Apps e vai aparecer o Google Drive aqui. Clicando em Google Drive, ele vai mostrar todos os documentos ou pastas que você vai poder editar de forma offline. Você vai editar normalmente e assim que a conexão for restabelecida, o documento ele vai ser atualizado no servidor. É importante que durante a edição você não feche o navegador para não correr o risco de perder as edições, porque ele salva no cache do navegador. Isso aqui é mais uma solução para aquela intermitência da internet, que fica indo e voltando, ou você fica alguns minutos sem, ela consegue resolver até que você tenha a conexão reestabelecida. Fala, Francisco, pode falar, pode fazer pergunta. É o seguinte, o offline do celular, ele funciona um pouquinho diferente. Como o celular, geralmente, eles têm um espaço de armazenamento bem mais reduzido, né? Então, um computador tem 1 TB de HD, um celular, muitas vezes, tem 16 GB. Então, não é possível ficar salvando tudo no celular para não consumir o espaço. Mas no celular, você pode ir em documentos específicos ou pastas e vai ter uma opção que é salvar offline. Aí você sempre vai ter acesso àquele documento ou àquela pasta, mesmo que seu celular esteja sem conexão, né? Mas o que eu não entendi na sua pergunta é a relação do computador com o celular. O computador, o que acontece é que ele, como é uma configuração daquela máquina, naquele Chrome, ele vai salvar uma copiazinha local. Se você for para outro computador, mesmo que seja o Chrome, você tem que certificar que o offline está ativado e precisa dar um tempinho para que ele consiga salvar essas cópias locais. Era isso que você queria saber?
Como assim a questão do usuário, Francisco? Ah, sim, entendi. Você entendeu, você pensou que ativando no navegador, no Chrome da máquina, já estaria ativando no celular, foi isso? Não, não, é diferente. Agora eu entendi a sua pergunta. Aquele que eu mostrei agora, você está ativando para aquele navegador, para o Chrome. No celular, você faz de forma diferente. Você não consegue ativar o offline para o Drive de uma forma geral, mas você pode ir naquela pasta, documentos, por exemplo, que tem alguma informação técnica que você precisa mostrar a um comprador, por exemplo, a um cliente com frequência, você não pode ficar sem acesso por causa da internet. Se você for nas opçõezinhas da pasta ou do documento, vai ter uma opção lá, manter ou salvar offline, para que você tenha acesso mesmo quando estiver sem internet. Ficou claro agora, Francisco? Pronto. Nada, fica à disposição. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, crítica, fiquem à vontade. Pessoal, então, acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Obviamente, vão surgir dúvidas depois no uso. Se surgir alguma coisa, falem com o Santiago, né? O Santiago está em contato direto comigo, que eventualmente, se ele não conseguir resolver, eu estou à disposição para poder auxiliá-los. Eu quero agradecer a participação de vocês, a interação aqui através das perguntas, e eu acredito que é só uma questão de adaptação. Vai ter um momento em que vocês vão ter que precisar se bater um pouquinho, achar onde é uma determinada configuração, mas eu tenho certeza que após esse período de aprendizado, vocês vão conseguir colher muitos frutos com essa ferramenta, principalmente a Dampeças, que está em vários estados, tem várias unidades, vocês precisam se comunicar de forma eficiente, e a ferramenta ela é voltada justamente para isso, para que não tenha barreiras, principalmente geográficas, que a distância não atrapalhe a interação de vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado pela participação e eu estou à disposição aqui. Okay? Tchau, tchau.